Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos prosseguir com o propósito de 40 dias, chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Lembrando que uma vida próspera é uma vida de crescimento em todas as áreas. E nós estamos em cada dia trazendo a revelação de uma chave para derrubar bloqueios, para que você tenha crescimento em todas as áreas da sua vida. Hoje é o dia 30 desse propósito e vamos falar sobre comunhão. O que é comunhão? A comunhão significa ter união, significa você ter paz e partilha com alguém. Comunhão envolve o seu relacionamento com mais uma pessoa, pelo menos, com uma comunidade, com várias pessoas, mas pelo menos com mais uma pessoa. A vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão com Ele, primeiramente em uma comunhão com Ele, num relacionamento com Ele, e depois na comunhão de uns com os outros, porque pela comunhão nós fazemos muito mais do que sozinhos. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos em comunhão vamos mais longe, como os apóstolos evangelizavam de dois em dois, conforme a orientação de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 7. 5 vantagens da comunhão. Número 1, encorajamento. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, nós lemos ali uma palavra que fala que quando nós vivemos em comunhão, podemos encorajar uns aos outros para prosseguirmos no propósito de seguir a Deus. Ponto 2. Quando nós andamos em comunhão, nós temos mais crescimento. Provérbios 27:17 fala assim que um homem afia o outro homem. Ou seja, quando eu faço alguma coisa errada, aquele que está juntamente comigo pode me mostrar o que eu estou fazendo de errado. Também tem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que fala sobre o crescimento em comunhão. Ponto número 3, ajuda. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, nós vemos ali que quando andamos em comunhão, nós recebemos auxílio. Número 4, força. Mais uma vez o texto de Provérbios 27:17, que um homem afia o outro homem, trazendo força. E Eclesiastes, no capítulo 9, existe um texto que fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro o levanta, mas aquele que anda sozinho, quem o levantará no dia da angústia? E o ponto 5, em comunhão, nós podemos manifestar o amor. Em João, no capítulo 13, no versículo 35, nós vemos uma passagem falando a respeito desse aspecto da comunhão. Então, encorajamento, crescimento, apoio, ajuda, força e amor são os benefícios da comunhão. A leitura bíblica de hoje está em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando a respeito do dia do arrebatamento. Está falando que a volta de Jesus está se aproximando. Desde que Jesus subiu aos céus e deixou ordens para os seus discípulos que anunciassem o evangelho para toda a criatura, Jesus disse para que eles ficassem preparados, pois ele voltaria. Então, desde aquela época, todos os discípulos pregavam o reino com a visão da vinda de Jesus. E aqui o escritor de Hebreus não faz diferente. Ele fala: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E ele fala para que a igreja continue se reunindo.
E não faça como alguns faziam, o de não se reunir em igrejas. Essa palavra traz uma revelação que combate aqueles que dizem que eu sou a igreja e eu não preciso dos outros irmãos, porque eu sozinho posso ter o meu relacionamento com Deus e cumprir os propósitos de Deus. Como nós lemos na tela anterior, a primeira comunhão que nós precisamos ter é com Deus. Mas o próprio Senhor orienta para que, depois dessa comunhão com Deus, ela seja compartilhada com os outros irmãos. Paulo fala na primeira carta que escreveu aos Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Somos membros do corpo de Cristo, então precisamos da comunhão. Desbloqueio da comunhão. Quando nós falamos de desbloqueio da comunhão, nós estamos apresentando argumentos que mostrem para aquelas pessoas que têm dificuldade de aceitar a comunhão, de que elas vejam como a comunhão é importante. Vamos falar sobre a comunhão usando como base os Salmos 133. Então, no versículo 1, o Salmo 133 nos diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, o salmista que escreveu esse salmo reconhece que é muito bom que os irmãos vivem em comunhão, que é agradável que vivem em união. No versículo 2, ele fala assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Então, nesse Salmo 133, versículo 2, nós vemos que quando ocorre a comunhão, existe unção plena do Senhor. Quando o texto do versículo 2 fala sobre o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, o óleo simboliza a unção, a presença do Espírito Santo. Então, quando o corpo de Cristo está em comunhão, é como se a presença do Espírito Santo fosse derramada sobre a cabeça da igreja e que, quando desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes, significa que essa unção, essa presença de Deus escorre por todo o corpo do sacerdote Arão. O sacerdote Arão representa aqui nesse salmo a igreja. Representa aqui a unção de Deus caindo sobre todas as pessoas que estão em comunhão. Depois, 1.3. Quando o corpo de Cristo está em comunhão, existem relações verdadeiras de ajuda mútua, porque o texto fala assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Nós sabemos que o orvalho, são aquelas gotículas que jorram pela madrugada sobre o monte, eles simbolizam que, nos tempos em que não existe escassez de chuvas, a umidade é garantida, ou seja, Deus ele supre as necessidades de todos, porque na falta de provisão de alguns irmãos, outros podem ser como orvalho, que traz ao menos o necessário para garantir a vida dos que estão em necessidade. E por último, quando existe comunhão, existe plenitude de vida. A parte final do Salmo 133, no versículo 3, fala assim: ali, ou seja, onde existe comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então existe a plenitude de vida, porque todas as pessoas estão reunidas, se ajudando mutuamente, crescendo em conjunto, apoiando-se mutuamente. Quando um se entristece, os outros o levantam, e assim, no meio da comunhão, ocorre o crescimento, a prosperidade. Muitas pessoas se abatem, caem em depressão, ficam em tristeza, têm dificuldades de praticar esporte, de realizar uma alimentação saudável, porque estão andando sozinhas. Mas quando ela se junta com uma outra pessoa que faz parte da comunhão, ela consegue receber o apoio, a força, o encorajamento para que ela consiga executar aquilo que está escrito na palavra e consiga se corrigir daquilo que é mal. E quando
duas pessoas já estão andando na palavra de maneira correta e seguindo num bom projeto, a união dos seus pensamentos, dos seus esforços, permite que construam projetos que vão para bem mais longe do que fariam se estivessem sozinhos. Tarefa da comunhão. Peça para Deus em oração que Ele mostre a você alguém que precisa da sua ajuda e de que forma o Senhor quer que você ajude essa pessoa. Você também pode conversar com as pessoas à sua volta e observar alguém que precise da sua ajuda ou que tenha pedido a você algum apoio que você pode oferecer para a pessoa. Cuidado para não ajudar com aquilo que você não deve. Pessoas de sexos diferentes que se propõem a ajudar o outro em questão sentimental podem se envolver e descobrir tarde demais que não tinham compatibilidade nenhuma entre si. Se não pode ajudar, não faça. Se a pessoa precisa de ajuda financeira e você não tem condições, ajude a encontrar uma outra pessoa que possa fazê-lo. Ajude cuidando de si mesmo. Então, tem vezes que você não pode, mas você se recorda de alguém que tem condições e que pode ajudar essa pessoa. Você pode ser o mediador, você pode ser o intermediário, aquele que conversa, compartilha, divide a dificuldade da outra pessoa com um terceiro que tem condições. Então, trabalhe a questão da comunhão, não só você ajudando os outros, mas também compreenda que você pode conhecer pessoas que são capazes de ajudar na vida sentimental e fazer o contato entre elas, para que a pessoa que tem condição possa ajudar a outra. Na questão financeira, na questão do trabalho, às vezes você não tem uma empresa, mas você conhece uma pessoa que tem a empresa e conhece a pessoa que precisa do trabalho. Então você pode, por meio do trabalho da comunhão, unir essas pessoas para que isso se torne possível. Então, fazendo a conclusão da comunhão, com a comunhão, nós podemos avançar e correr para bem mais longe do que quando andamos sozinhos, porque sozinhos nós podemos tropeçar, podemos ficar desamparados e com a visão errada de que estamos sozinhos. A palavra recomenda que nós andemos em comunhão. A comunhão é uma chave muito importante para uma vida próspera, para o crescimento em todas as áreas. Se você talvez não tenha lido um livro e alguém leu aquele livro que pode te ajudar a resolver um problema que você está passando, você pode conhecer novos trabalhos, novas habilidades, pode receber novas propostas, tudo por meio da comunhão. E pode desenvolver hábitos saudáveis e descobrir coisas que você não sabe por meio do conhecimento das pessoas que estão à sua volta, por meio do compartilhamento, por meio da vivência em comunhão. Então, se você tem andado sozinho, assuma como tarefa procurar alguém para andar junto, seja na oração, seja na leitura da Bíblia, para você ligar para a pessoa num certo horário para conversar a respeito de questões que você precisa se desafiar e crescer. Siga na comunhão. Deus abençoe a todos. Amém.